Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 19 de setembro, o dia após a super quarta. Então, hoje aqui, diário de trade do índice do dólar. Antes de começar a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembrando também que eu estou com vagas abertas para minha segunda e última turma deste ano. Todos os detalhes referentes à mentoria, por enquanto, eu fiz em forma de post no meu Instagram e também no meu servidor do Discord. Ambas as redes sociais, o link está abaixo também desse vídeo. E depois, esse final de semana, eu vou postar um vídeo mais detalhado aqui no YouTube, como que funciona a mentoria, todo o conteúdo teórico, pós-conteúdo teórico, tem avaliação final, enfim, muitas coisas importantes para ressaltar. E aí eu aviso quando eu for postar esse vídeo. Mas dito os avisos, bora lá pro gráfico. Hoje tem muita coisa importante, principalmente a respeito de macroeconomia. Então, falando aqui em relação ao dólar, Renko, regras de declaração, hoje eu não cheguei a fazer nada, infelizmente quinta-feira aqui em casa já é assim, tenso, dia de faxina e com mames no pós-operatório, precisei ajudar a faxineira aqui. E fazer compras também no mercado, não sei como é que outras regiões falam, mas a gente fala sacolão aqui, é onde tem frutas, verduras, legumes, etc. Outras pessoas falam mercado, aqui a gente fala sacolão. Então fiquei fora do mercado hoje praticamente. E aí teve troca de cores hoje, algumas com oportunidades de andar alguns pontinhos, mas a maioria a gente vê que não andou tanto assim, ó. Ruído aqui. Essa compra, inclusive, início do dia, quando trocou, foi estranho. O bloco tá virado para baixo e ficou azul. É um bug que dá, mas eu não acho interessante entrar quando dá esse bug aqui. Então, considerando essa venda, teria estopado. Mas essa compra aqui teria andado uns 16 pontos, aí aqui foi stop, aqui não teria andado tanto, aí foi stop, aqui teria andado alguns pontinhos. Primeiro, por causa do gap muito forte de baixa, eu acho perigoso pensar nessa venda aqui para querer que continuasse o movimento de baixa. Então acho que era arriscado pensar em vendas aqui naquele momento. Mas aí depois de novo ruído, aí andava alguns pontinhos, ruído de novo, ruído, ruído. E aí alguns pontinhos, andava alguns pontinhos a mais. Aqui também ruído, ruído, e aí, assim, muita troca de cor. Não andou muitos pontos, porque a gente vê que o mercado aqui, até pelo Renko dá pra ver, ficou travado na maior parte do dia. E aí, falando em relação ao gráfico de candles aqui, o que aconteceu? O gap hoje veio me assustar pela quantidade de pontos, mas não é uma surpresa para mim que viesse um gap de baixa. A situação após o evento de ontem era bem provável sim esse gap, movimento aqui do dólar, né, de baixa. Só que a situação fica um pouco complicada, né? 60 pontos é muita coisa. E aí o primeiro candle do dia já foi um candle fechando abaixo da VWAP, indicando talvez até mais uma força vendedora. Só que a gente nem teve o rompimento direito da mínima do dia. Pensar em setup da VWAP aqui, a gente tem que esperar a força compradora. Só começou a ter depois desses candles aqui. E quando teve, já estava longe da VWAP. Então, irrelevante aqui esse setup. Pensar em reversão agressiva não teria dado confluência, infelizmente, nessa região. E pós um evento como ontem, seria muito perigoso, talvez até trollar mesmo e voltar a cair. E simplesmente estopar quem comprou aqui nessa abertura só porque estava esticado. E o movimento acabou aqui realmente recuando boa parte da queda do gap, né? E respeitou justamente o 61 de retração, junto com ajuste aqui, então essa região travou. Pensar em venda, só porque também tem a média de 20 aqui, você quer um pullback? Não, não vejo vendas aqui, tá muito perigoso, não tem cruzamento da VWAP. E a gente vê aqui que o movimento não está caindo em uma tendência bonita, né? Depois do evento de ontem, olha como que o movimento está aqui querendo fazer, né? Então não tem uma tendência clara do movimento. E aí fez o teste de novo na VWAP, ficou muito travado nessa região, já estava acompanhando pelo celular de vez em quando o que estava acontecendo, muito feio. Não tinha média aqui menores, as menores, né, com tendência não estavam. E aí o movimento ficou num range muito ruim até o final do dia, tanto é que na parte da tarde ficou muito pior, porque aqui teve muito candle de baixa intensidade, baixa volatilidade, baixo volume, baixo tudo, horrível, péssimo, muito candle doji. E ainda para piorar com gap entre candles, além do fato de estar feio, horrível candle, e depois por cima tinha gap entre candles. Então aqui nessa parte da tarde, Jesus. Moedor CPF, sim, esquece, movimento horrível. Então, considerando e já falando, o dólar maravilhoso. Dólar maravilhoso de feio. Aqui falando em relação ao macro, já deixando até ressaltado para amanhã algumas coisas que eu vou tirar aqui.
Só lembrando, indo lá pro diário, amanhã então, o último pregão da semana. E eu tinha comentado no estudo semanal, né, que eu achava que seria um pouco improvável da semana vir a testar essa linha do pescoço. Pois bem, nós estamos na cara dessa linha do pescoço. Só que o movimento está esticado essa semana. Acho provável de vir a testar talvez amanhã ainda, sem problemas. Só que tá esticado, tá feio nos 5 minutos. Para quem opera o intraday nos 5, tá horrível. Precisava de uma correção melhor. De qualquer forma, maravilhoso esse movimento aqui. E aí eu tava olhando no YouTube alguns vídeos de alguns gringos, né? Comentando inclusive do dólar e real aqui, mostrando essa linha que eu tinha uma vez, eu acho que visto, e depois eu ignorei essa linha, não sei porquê. Mas eu vou pro semanal aqui, já estou. Olha esse fundo aqui, 2014, depois 2018, depois 2019, e aí veio a testar no final do ano passado e início desse ano. E eu não tinha notado essa linha aqui, tão importante nesse movimento aqui, que foi o início desse ano, né? Que ficou tão travado nessa região. Então essa linha eu não tinha marcada ela. Não sei porque, se eu marquei há um tempo atrás, eu excluí, não sei porque. O movimento aqui, então, essa linha está muito importante. Reagiu, né, de novo, acabou reagindo aqui, só que agora está formando esse oco. Esse oco aqui está na cara dessa linha do pescoço. E não só uma linha do pescoço, mas é a quebra de um fundo de teoria de Down. Como assim? Só lembrando, essas outras linhas roxas que eu tenho aqui, é tudo possíveis fundos que nós tínhamos, acho que era pelo tempo gráfico diário, sim, era por diário, que nós tínhamos aqui um movimento subindo aos poucos, ó. Começando daqui, aí ia subindo, ia subindo, ia subindo, não rompia os fundos anteriores, ó. Não rompia, e aí fez um teste e criou outra tendência. Esse movimento aqui não rompeu esse fundo anterior, não rompe esse fundo já tem um bom tempo. Então agora nós estamos tendo uma quebra aqui, tá fazendo um topo menor, né, dessa figura, para talvez testar essa região. E aí vai ser a primeira quebra de um fundo relevante da teoria de Down, desde aí praticamente do início do ano, que só vem formando cada vez mais fundos mais altos. E aí esse movimento vai ser bem importante se vier a acontecer. A questão é, será que vai dar tempo para fazer isso amanhã? Porque essa semana aqui já teve um volume até interessante, quase 200 pontos, né, de queda. Não chega aos pés do que foi a semana aqui, essa semana foram quase 400, mas importante, porque tá esticado. Não esticado no sentido do IFR, IFR está saudável, só que em outros tempos gráficos está ruim. E aí, só lembrando aqui, em relação à média de 20, a média de 20 a gente vê que ela não está forte. Ela fez esse repique de alta que não foi acionado, mas ela não era de acionar mesmo porque ela realmente está muito afastada, muito esticada. E aí o movimento aqui está voltando para quebrar essa média de 20. E aí, indo para os 60 minutos, a gente tinha aqui então essa lateralidade, que o preço ficou bem travado, criou a tendência, fez pullback, fez aqui essa deriva ontem, por causa da notícia, fez uma exaustão, né, da deriva, e hoje está testando aqui essa região desse fundo, que já começa a região da linha do pescoço. 60 minutos não está sobrevendido, então caso amanhã venha a dar oportunidade de vendas pelo 60, pode, pelo 60 está autorizado. Em relação a essas marcações que eu tenho aqui, eu vou, deixa eu ver, tirar esse caixote azul. Vou deixar o caixote preto ali embaixo, que é a nossa região da linha do pescoço, mas só lembrando que tudo isso aqui já é uma área importante, tá? Mas eu vou deixar esse lá de baixo, porque esse lá de baixo é esse daqui de trás, ó, desses fundos aqui. Mas já começa a ser uma região importante aqui, já o fundo de hoje. Desse caixote não, desse canal que nós tínhamos aqui de baixo, a única coisa que eu vou deixar vai ser, por enquanto, a LT superior, que pode, talvez, né, caso o preço venha a subir, ditar algum movimento de resistência aqui pra gente. Eu vou tirar essa linha inferior do caixote. E em relação a hoje, eu vou marcar aqui um caixote, relembrando que o movimento, infelizmente, ficou travado aqui de novo, está caindo de forma de caixote, né? O movimento está bem travado, não está criando tendência boa, maravilhosa, não. Tava derivando. Ontem tentou sair dessa região, voltou e agora ficou de novo travado. Então não está bonita essa queda aqui. Então essas são as regiões aqui pelo menos relevantes do dólar. Hoje, em relação à variação do dia, a variação foi bem baixa, tá? O gap que foi forte, mas a variação do dia foi bem ruim. Não foi bonito de se operar, não. Fora isso, ok. Então, ó, região importante, fundo, tá? Nós estamos num fundo que, tese primária, é um suporte, tende a apresentar força compradora, bem possível. Ao mesmo tempo, pela teoria de Down, e price action também em relação à figura, aqui é um fundo interessante para ser rompido, né? Para confirmar aqui essa quebra desse movimento de alta,
confirmar a figura, ter mais um movimento forte no macro, quebrar a média de 20 também no semanal. Então, são regiões aqui que pode trazer diferentes interpretações. Então, sempre tomar cuidado com essa parte aqui. E aí, falando em relação ao índice, troca de cor, hoje o gap também foi até forte, de alta. Não esperava esse movimento todo, mas já abriu travando uma região de LT muito importante. Pensar em compras aqui acho perigoso, tá? Quando teve essa troca de cor aqui, pensar em compra seria muito perigoso porque está esticado, né? E aí a venda aqui infelizmente teria estopado. E quando deu a outra venda, essa venda já teria sido legal, bacana. A compra já teria sido perigosa de qualquer forma, que estava esticada ainda. A venda já não andou tanto, aí teve ruído de novo. Outra vendazinha simples, ruído de novo, ruído de novo. Uma comprazinha bem de boa aqui, mas ruído, ruído. E aí outra venda interessante. O dia foi mais focado realmente no movimento, caindo aos pouquinhos para venda. A gente vê que o topo estava aqui, outro aqui, depois aqui, topos cada vez mais baixos. E aí o movimento estava caindo aos pouquinhos, não é fácil assim de interpretar esses pullbacks, mas caindo aos pouquinhos. E aí o movimento realmente mais forte do dia foram os movimentos de troca para venda. E aí já falando aqui em relação ao gráfico de candles, o que a gente teve do movimento hoje? Aqui o movimento segue respeitando esse bendito canal de baixa. Ontem eu comentei dele de novo e acabou hoje sendo importante. Então, acabou respeitando hoje de novo. Tanto é que por mais que o gap tenha sido um movimento aqui, deixa eu ver de quantos pontinhos. Nossa, foi bastante coisa mesmo. Pelo celular eu não consegui calcular isso tudo, não vi que era mais de 1000 pontos de gap. Mas acabou sendo mais de 1000 pontos, mais de 1100 na verdade. E aqui a reação do movimento inicial foi até de uma alta. Eu até achei, caralho, vai romper essa liquidez aqui, né? Só falta, porque nós temos liquidez. Aqui, 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 aqui e aqui. Então são essas linhas. Cada vez mais que vai subindo, são esses topos aqui que estão caindo, né, de forma descendente desse canal. Então são liquidez aqui, regiões interessantes. Só que o preço não foi de novo. E aí, pensar em confluência para reversão, nós temos aqui a possibilidade da LT, mas eu não tenho mais nada, a não ser o topo de ontem também. E aí, vou pensar em reversão só por causa disso, e porque teve esse candle aqui. E depois de um evento tão importante como ontem, né, que o mercado estaria reagindo, lembrando que o Copom, a decisão da taxa de juros aqui, praticamente saiu pós-pregão. E também outros mercados lá fora, tanto europeu quanto asiático, enfim, estavam fechados durante a decisão da taxa de juros dos Estados Unidos. Então, ainda era a reação dos eventos de ontem. E aí, pensar nessa reversão aqui, acho perigoso. Não teria estopado, tá? Não teria realmente estopado, mas teria trollado aqui, dado um susto. E aí, pensar em setup da VWAP, eu não vejo força da VWAP para venda no início do dia. E eu não vejo compra também, obviamente, né? Longe das médias aqui. O movimento volta de forma até agressiva. Não vejo nenhuma compra pelo pullback da média 9. Nem cruzou a VWAP. Obviamente, o movimento foi lá e testou a 20. Não era só a 20, nós tínhamos aqui, se eu for marcar, um gap aqui forte, né? E aí nós tínhamos 50% de Fibogap, então era uma região importante. Uma outra coisa importante para ressaltar, tá? É a questão tava esquecendo isso aqui, do gap dinâmico com Fibogap. Nós tivemos aqui em relação à abertura, tá? Tô olhando isso agora. Um gap bem forte, inclusive. E aí a gente tem que ver. O gatilho foi pelo 2? Deu gatilho bom pelo 2? O gatilho primeiro do 2 foi ruim, então não deu. O 5, quanto ponto aqui foi o candle dos 5 minutos? 520 pontos. Numa situação com gap esticado desse jeito. Com o primeiro candle nesse stop, a gente evita de fazer essa operação aqui, tá? Ainda mais com região de bloqueio aqui. Se tivesse, talvez, pelo 2 minutos, um candle de 200 e poucos pontos ali, seria interessante a compra de 1 para 1, tá? Saída de 1 para 1, pelo gap que estava esticado. Infelizmente, não deu oportunidade. O movimento voltou à região da média de 20, então não vejo compras, não teve cruzamento de VWAP. Basicamente, aqui no macro, né? Só lembrando, por estar em um canal, tende a não respeitar médias. Então, respeitou o fundo do canal, busca o topo. Respeitou o topo do canal, tende a buscar o fundo e ignora o que está no meio. Ignora a retração, ignora médias, ignora tudo. E aí o movimento acabou ignorando realmente tudo e foi lá buscar o fechamento, região do ajuste, que não travou exatamente no ajuste. Chegou até renovar a mínima de ontem e não chegou de forma esticada, tá? Não chegou de forma esticada aqui para pensar em reversão. Faz outro pullback agressivo, não vejo vendas.
Passou por cima, está subindo aqui já quase em forma de canal, não vejo nada a ser feito. Trap Zone começando, assim, no geral, muito feio até o momento. Uma queda forte, um pullback estranho. Médias aqui, olha 50, tentando acompanhar. 50 tá acima do 80. A 9 andando aqui em forma de onda. A 20 também apontando agora para cima. Uma bagunça aqui. E aí o movimento quebra todas as médias de novo, renova fundo, começa a fazer um pullback. Aí quando talvez comece a criar uma boa ancoragem de médias, com a 9 abaixo da 20, com a 50 depois, com a 80 e a 200, todo o alinhamento perfeito e sequencial, já era quase o fim do pregão. E nós estávamos aqui na região de LT. Mas se não fosse, por exemplo, aqui teria oportunidades, ó. Possível gatilho de venda bonitinho. Até esse aqui também seriam oportunidades. Esse aqui, então, e esse daqui, possibilidade de venda, mas já tinha um perigo de ser fim do pregão, tá? Mais pelo fim do pregão, nem tanto pela LT, porque a LT teria risco retorno. Então, deixa eu só marcar aqui, colorir essa região desse candle aqui, que infelizmente estaria ficando bonito realmente só no final do pregão. E aí, se a gente for ver a quantidade máxima de pontos que caiu aqui, no final do movimento, vamos ver aqui, mais ou menos aqui. Demorou bastante, uns 500 pontos para andar em 2 horas. É porque já era fim do pregão mesmo, não tinha como andar tanto assim, né? E conseguiu romper a LT pelo menos no finalzinho do movimento, tá? E aqui querendo dar outro pullback, olha, mas já era fim do pregão, já não vale a pena. Então assim, início do dia dá para ver claramente como que as médias estão bagunçadas. É muito mais fácil a gente operar quando as médias estão a favor da tendência alinhada, sequenciadas, maravilhosas, como começou aqui. Nessa região, depois do rompimento dessa mínima, fazendo pullback com alinhamento e sequência das médias, porque antes não tinha o que ser feito. E aí, falando já para amanhã, aqui segue relevante a CLT superior e também a E inferior, por mais que tenha rompido aqui no final do movimento, pode ser um rompimento falso. Vamos ver aqui em tempo gráfico maior, 60 minutos, se está sobrevendido. Está sobrevendido o índice, tá? E um detalhe muito importante que eu venho comentando, é muito provável ainda de continuar tanto o índice quanto o dólar fazendo o mesmo movimento de queda. Hoje foi mais uma prova, tanto o dólar quanto o índice caíram e fica complicado porque os dois estão numa região de suporte. O índice está aqui numa região de trava com IFR sobrevendido e o dólar também está na linha do pescoço, que é também uma região do suporte aqui do ombro, cabeça, ombro. O dólar está aqui. Então, se a gente for pensar em correlação, um deles tende a romper talvez a região. Um vai cair, o outro talvez deve respeitar e subir. Só que os dois estão andando juntos, então é provável, será que os dois irão cair juntos? É muito chato de operar quando não tem correlação, tá? Eu acho muito chato, o fluxo fica confuso. Mas tem explicação macro para isso, né? Venho ressaltando já esses dias. Mas falando aqui em relação ao macro, só vamos para o Ibov para ficar mais fácil. O movimento ainda segue caindo, segue caindo em forma de canal, então isso aqui não me assusta, essa correção está muito tranquila. Ainda pode ser um mega bandeira de alta ainda no futuro para continuar o movimento de alta, até porque onda 1, 2, 3, 4, talvez a 5 ainda venha acontecer, em relação a essa pernada mais recente aqui, né, claro. E aí o movimento, ok, se eu marcar retração daqui, tá longe ainda do primeiro nível de retração, tem espaço então para corrigir. E detalhe, olha como que ancorou na média de 20 esse candle aqui, e olha como que acionou hoje o candle de ontem. Então a gente tem espaço realmente para dar uma queda maior aqui e buscar o primeiro nível de retração. Aí vem a questão, eu estou vendo então tanto o movimento vendedor para índice quanto para dólar. Só que pelos 60 minutos, pelo jeito como fechou tanto o Ibov tocando na região de sobrevenda e também o índice tocando na região e estando na região de sobrevenda, eu não caçaria venda nos primeiros minutos de amanhã, tá? Eu ficaria de olho. O dólar tudo bem, mas o índice não. O índice aqui já está esticado, tá? Então, pensaria mais em movimento de correção. E aqui, se a gente for ver no movimento recente, ó, estou vendo até uma outra coisa que pode ser uma possível trava aqui. Que é esse outro canal que fez o rompimento, pode ser rompimento falso e volta para cima. E aí, deixa eu marcar aqui no gráfico oficial, mas não preciso, sinceramente, senão vai ficar muita linha aqui. Esse caixote, agora vamos ver se é necessário a gente tirar esse caixote aqui. Não vejo necessidade de tirar por enquanto, porque pode servir de troca de polaridade. Hoje a gente viu aqui que tentou travar, fez um pullback e rompeu. Se subir, talvez venha travar aqui nessa região de novo, testar. Então vou deixar essas marcações, segue ainda predominante o canal.
caiu de forma esticada, essa região desse caixote. O que tudo está marcado aqui segue ainda válido e amanhã é o último pregão da semana. E aqui para os 5 minutos, a possibilidade de um gap dinâmico a gente pode ter? Pode, amanhã. Acho até interessante se tivesse, mas aí a gente tem que exigir muito do preço, né? Tem que subir isso aqui tudo e abrir acima do 80. Será que vai fazer isso? Abertura aqui de mais de 600 pontos de alta, porque hoje conseguiu. E se amanhã também conseguir? Seria maravilhoso. E aí, gatilho talvez pelo 2 ou pelo 5, possibilidade para compra, não para venda, tá? Essa compra aqui já hoje do gap dinâmico já era ruim porque está numa cara de região de possível topo. Agora se der amanhã, a gente já fica numa região mais próxima de fundo, né, para poder subir. Aí fica interessante. Aqui, VWAP não preciso comentar. A VWAP não preciso comentar da VWAP mensal. Deixa para semana que vem, praticamente na outra, deixa eu confirmar aqui. Final da semana que vem, aí já é quase final do mês, aí eu comento da VWAP mensal. Mas só comentando o mercado lá fora como era de se esperar, né? Hoje o S&P acabou renovando máxima. E foi uma renovação, assim, com barra forte. Só que depois de um movimento subindo sem volume, tá? E após o evento de ontem. Aí, assim, é bem normal que venha acontecer isso, de, os juros vai para baixo e a bolsa vem subir. É normal, só que vamos ter atenção aqui que eu vou falar de umas outras coisas bem interessantes em relação ao S&P, já já. Dow Jones aqui fez um movimento, então correspondeu junto com o S&P, mas detalhe, tentando romper essa LT desse canal e pode ser rompimento falso. Ficaria atento em relação a isso, ainda mais que foi um candle feio. Já o Nasdaq está bem longe do seu topo, então não está correspondendo ao movimento Dow Jones e nem do S&P. E lá fora o dólar hoje, como era de se esperar, fez aqui um pullback e movimento de queda. Então o dólar desvalorizou diante de outras e outras e outras moedas, inclusive o real. E o 100, né, preço 100 pontos aqui, está aqui embaixo, uma região muito interessante para o preço testar. O EWZ nosso fechou positivo, então diferente daqui, lá fechou positivo, mas como assim? Porque o nosso dólar, o dólar aqui desvalorizou. Então, se for ponderar o movimento do Ibov com o movimento do dólar, meio que fazendo a soma aí, a gente tem um movimento de leve altazinha, tá? Mas ainda segue travado aqui, com cara ainda de querer fazer um pivô de alta, tá? Em relação a esse movimento. O VIX muito calmo hoje, até demais, voltando para patamares de calmaria extrema. E aí vem alguns detalhes importantes. Minério hoje chegou a subir, petróleo também subiu forte e foram motivos aqui suficientes para a gente ter um movimento de alta, tanto para Petro quanto para Vale, tá? Então as duas aqui subiram. Só que por que o índice não conseguiu subir? A gente tinha na outra ponta os bancos que puxam bastante, tá? Bastante. E aqui em relação a pontos, infelizmente, eu acho que não vai carregar. A Vale pelo menos carregou, mas a Petro eu acho que não. Cadê a Petro? Tava aqui. Então, se a gente for ver em relação a pontos, a Vale hoje ajudou quase 200 pontos para o movimento do Ibov. Petro 4, 32 pontos. Então, pouquinha coisa. E aí, se a gente for ver em relação a negativos, né? A gente teve os bancos aqui praticamente nos primeiros lugares, né? E muitas outras ações. E algumas eu acho que já não está computando mais, não sei, mas enfim. Se for ver, a gente tem mais pontuação para a ponta negativa. Então, infelizmente, acabou realmente puxando mais para baixo hoje o Ibov. Aqui em relação ao ouro, tá? Um comentário importante. Testando a máxima histórica de novo. Isso é preocupante. E aqui os juros americanos bem ok, tranquilo. E vamos lá para as coisas importantes, que é em relação a notícia. Hoje não teve tanta notícia relevante, teve pedidos iniciais para seguro-desemprego, veio abaixo do esperado. Isso é bom para reforçar a tese de possível soft landing, mas outras coisas aqui briga com essa possível tese do soft landing, tá? E aqui mais outras notícias, ok. Amanhã, já comentando, amanhã, se eu não estiver enganada, eu acho que não tem nadinha de relevante pro dia de amanhã. Deixa eu carregar. Beleza. Então aqui, já começa com o fato que essa madrugada, meia-noite, já tem decisão de taxa de juros no Japão. Mas enfim, na parte da madrugada não tem nem coisa muito relevante assim na zona do euro, uma coisa ali, outra ali, mas ok. Essa aqui às vezes nem sai, tá? Receita Tributária Federal do Brasil tá 3 estrelas, mas às vezes nem sai essa hora. Então não me preocupo muito. Tem alguns discursos aqui que podem talvez afetar, porque foi teve reunião ontem, né, no caso, né? Então o discurso amanhã pode qualquer comentário ser importante. Mas fora isso, nada aqui programado interessante. E aí vamos para alguns comentários
legais aqui que eu tava vendo no Twitter hoje. Deixa eu mostrar aqui primeiro essa imagenzinha aqui, que esse rapaz, ele postou lá em meados de agosto, ou seja, foi antes, tá? Antes da decisão da taxa de juros de ontem. E aí ele estava mostrando como que a bolsa lá fora reage quando o Fed começa a reduzir juros. Já falei disso, mas sempre bom mostrar outros dados. Aqui, por exemplo, quando houve, né, o corte de juros, a bolsa também caiu depois. Essa linha vermelha é a decisão da taxa de juros, tá? Então teve uma queda aqui dos juros, a bolsa caiu. Teve uma queda dos juros, a bolsa caiu. Teve uma queda dos juros aqui na época da pandemia, a bolsa veio cair aqui depois, tá? Mas depois teve um movimento de alta. E aí agora está tendo queda de juros. E aí, será como que vai reagir? E aí outra aqui imagem durante esse vídeo que eu achei bacana, deixa eu passar aqui pra frente, que é a respeito dos últimos cortes. Na verdade, eu acho que todos os cortes aí que teve em relação ao Fed, de 13 cortes, tá? De 13 cortes, apenas 3, deixa eu confirmar isso, apenas 3 realmente foram de soft landing, que é o pouso suave. E os outros 10 foram de hard landing, que é tipo assim, tá em queda livre. Então a gente tem aqui o caso lá mais ou menos em 60, que foi um soft landing. Teve aqui mais ou menos em 80 e pouco e teve aqui em 90 e pouco também. O resto, todas as linhas vermelhas, hard landing, tá? Então, situação aqui caótica, preocupante. Outra imagem que... Aí vem aquilo, né? Eu estou do lado da minoria ou do lado da maioria? Se eu for puxar o lado histórico, a situação não está legal, né? Os dados aqui, a maioria, infelizmente, estão ruins para situação dos Estados Unidos. E aí vem esse comentário, né? Cada vez que observamos o nível atual de corte de juros refletido nos preços dos títulos, uma recessão se seguiu. E vamos para outra imagem aqui que eu tinha achado interessante. Não, essa não é interessante. Essa aqui também não. Não, era só essas aqui em relação ao comentário desse. Outra coisa, né? Hoje. Ah, nossa, o mercado foi maravilhoso. Lá fora tudo subindo, tudo verde, tudo assim, bull, 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 touro, touro, touro. Normal, tá? Normal nos dias após aí a decisão da taxa de juros, ainda mais o efeito manada. Efeito manada e, assim, varejo tem no mundo todo, né? Então, comprar topo tá aí, ó, comprando topo a galera. E aí o movimento acabou sendo bem positivo hoje. Mas não tenha a ilusão, tá? Eu achei interessante essa imagem aqui, que a recessão está no final, mas aí você escolhe 25 ou 50 bips, independente da sua escolha, o final tá lá, ó, recessão. Outra coisa interessante que eu achei foi esse gráfico aqui, que eu comentei há uns dias atrás a respeito do RSI, tá? Do S&P. E aí, historicamente, se a gente for puxar o S&P, quando teve divergência, aqui desde 2019, então nos últimos 5 anos, a gente teve um movimento importante depois. E adivinha, nós estamos de novo numa divergência. E aí, começando aqui atrás, ó, nós tivemos uma renovação de topo no gráfico de preços, né? Preço básico aqui, price action. Mas indicadores alertavam para a divergência. O que aconteceu? Pancada. Aí veio a pandemia. Depois, a gente teve aqui renovação de topo de novo. O que aconteceu no RSI? Aqui de novo, divergência. Teve aqui renovação de fundo de novo. O que aconteceu no RSI? Divergência também em relação aos fundos. E depois nós tivemos esse movimento de alta. E o que está acontecendo agora? Nós temos aí divergência também no RSI. E aí, aqui está apontando o movimento para baixo. Então, mais um detalhe importante que geralmente nesses últimos 5 anos, se a gente puxar mais, a gente acha também outros exemplos. E aqui, se vier a respeitar, a gente pode ter um movimento aí talvez até de queda também, tá? E isso é mais uma confluência para outras hipóteses de movimento de baixa do S&P. E aí junta com aquele dado que eu mostro, já falei outras vezes, que uma vez eu tinha até esquecido qual ano de referência que eu estava querendo comparar, e era o de 2008, quando teve a crise. E aí, juntando o gráfico de 2007 com 2008, lá em 2007 a gente teve um movimento um pouco parecido, tá? Não tem que ser igual, mas olhem aqui a intenção que eu tô querendo ressaltar. Em 2007, tivemos um movimento aqui bem forte de alta, e aí renovou esse topo. Teve uma correção aqui até forte, tá? Chegou a tecer esse fundo. Aí vamos comparar com o movimento atual. Estava vindo um movimento de alta também, renovou o topo, veio uma correção forte. Beleza, aí vamos continuar a ideia.
Aqui tá fazendo a correção de alta, fez a correção de alta, e durante essa correção de alta, naquela época, veio o corte forte, tá? De 0,50. E aqui nós tivemos, o que acontece? Teve uma diferença aqui de tempo, porque enquanto 2007 ficou travado aqui nessa região, desse ano, veio um movimento mais limpo. Então, não bateu exatamente o ponto, mas a ideia é o seguinte: quando cortou os juros naquela época, o movimento foi maravilhoso, bolsa para cima, juros caem, bolsa para cima. Aconteceu o quê? Renovou máxima. E aqui tava já acontecendo o quê? Subindo. E aí agora cortou e tá querendo está renovando o máximo, pegando liquidez. Mas o que aconteceu depois disso aqui? Houve um teste desse topo e o RSI também estava divergente naquela época. Foi um rompimento falso. Fez aqui um teste desse fundo, que é o que eu acho que deve acontecer. Se não é desse fundo, na verdade é esse daqui. E antes de romper esse fundo, vai trollar e aí pega a liquidez aqui que a gente tem, a liquidez aqui. E aí foi a queda que a gente teve, a crise de 2008 aí confirmada depois. Então, o movimento está muito parecido. E isso é juntando um gráfico com eventos macroeconômicos, tá? Então, mais uma situação aqui. Outra coisinha que eu achei até um comentário que é um pouco divergente do que eu estou falando agora, porque eu estava falando do S&P, agora a gente vai para a visão do Brasil, tá? Aqui houve um aumento do corte. E aí o aumento do corte tende a atrair investimento, mas no primeiro momento é para mais renda fixa. Óbvio que tem a galera dos bobões, do varejo, que pensa o seguinte, bora comprar, né, algumas ações. Só que muitas estão em região de gráfico que está esticado, mas principalmente o Ibov. O Ibov está próximo aí de máxima de novo. Parece que não, mas se for ver o Ibov aqui, em relação... É diário, pode olhar no diário. A gente não está longe do topo. Se for pegar em relação ao topo, é quase 3%. Então, assim, é muito fácil de vir a renovar a máxima de novo. E aí tem uma galera que acaba se influenciando por esses movimentos, né? De juros lá fora tá caindo, então traz investimento para cá e vai para renda variável, ao invés de renda fixa. Então, são alguns movimentos bem confusos no início. E aí tem uma situação aqui interessante. Eu não sou de acompanhar muito, mas eu vejo algumas pessoas falando de como que o volume dos fundos multimercados e fundos de ações, para quem não sabe, fundo multimercado pode ter também de ações e outro tipo de foco. E o fundo de ações são fundos de ações. Então, o volume está muito baixo, o fluxo está muito baixo. Então, se vier a voltar o fluxo desses fundos, que geralmente é para comprar, né, ações aí, encher o carrinho, a carteira, a gente acaba tendo mais fluxo também, talvez para jogar o índice para cima. Apenas um comentário assim por fora do que eu acho que deve acontecer, mas porque eu não acompanho assim na prática essa questão dos fundos, porém os fundos locais estão alocados em mínimas de 2015, período que a situação interna e externa era muito pior. Então, ou seja, o fluxo dos fundos multimercados e fundos de ações nem começou ainda. Será que vai começar? Não sei. Outro comentário aqui, deixa eu ver se eu falo a respeito. Enfim, mais uma vez essa tese aí de recessão dos Estados Unidos, que se puxar graficamente outras vezes que aconteceu, é mais provável sim de acontecer uma recessão do que não acontecer. Nós temos aqui, por exemplo, esse gráfico que é a respeito das condições do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Reparem as curvas aqui quando são feitas, tá? Tivemos uma curva aqui na época lá de 2000, e aí teve aqui um período complicado também. Teve uma curva aqui nessa época antes de 2008, e depois aconteceu a crise de 2008. Nem teve curva, né? Porque foi o fato da pandemia, que foi um movimento nem em curva, foi queda. Aconteceu a situação da Covid também. E agora está tendo uma curva muito estranha, uma curva que o topo aqui foi estranho e está caindo agora em queda livre. Talvez, né? A gente acaba depois confirmando. Só depois de um tempo a gente acaba desenhando aqui no gráfico uma coluna cinza para falar que mais uma situação tensa na economia. Só depois que os dados vão confirmando, a gente volta atrás e começa a marcar nos gráficos aí o período quando começou. Outra situação aqui, mercado de trabalho, sempre o foco, né, nesse post aqui. A taxa de desemprego, tá? A taxa de desemprego está subindo aos pouquinhos. Não é uma situação para gerar ainda preocupação, porque vejam o que aconteceu durante a pandemia, né? Muita gente ficou desempregada. Aqui naquela época, em 2008, também foi algo, assim, muito tenso.
E aqui em 2001, 2013, ali mais ou menos, a gente teve também uma curva aqui ruim, mas por enquanto está subindo de forma muito tranquila. Não é um dado para confirmar ainda a possibilidade de uma recessão. Mas aí vem essa regra aqui, essa teoria, né, que nunca veio a falhar. Então, 100% acertou, 100% de assertividade de recessão desde 1960. Então, quando testa aqui essa região, deixa eu mostrar aqui, nós temos aí a situação de recessão. Então, todas as vezes aqui a situação ficou bem complicada na economia norte-americana e nós estamos justamente aqui atravessando essa média, tá? Que eu já tinha comentado aí já algumas semanas para trás, quando estava realmente testando essa linha. E outra que é essa a imagem que eu já tinha mostrado, deixa eu ver o que mais, isso aqui, ok. Mas assim, é aquilo, graficamente, se for olhar o S&P, olhando as médias de 200 aqui, né, enfim, o movimento está claramente em tendência de alta, não tem como negar que o movimento ainda é tendência, vamos seguir aí o efeito manada. Mas a gente tem que começar a se antecipar, aqui nós estamos em região de topo, né, pode ser uma região aí de motivos, de fundamentos, né, para ser um topo por macroeconomia e também por gráfico, porque junto ao RSI, junto à questão de busca por liquidez, junto à questão aqui que pode ser uma LT, tem até o Vlad comentando de uma possível LT passando aqui, enfim, e aí junto com esses fatores aí, para a gente começar a pensar numa situação futura dos Estados Unidos. Outra coisa que eu achei muito interessante, esse post aqui é muito sério, né? Muito tenso. Sobre a questão do governo nosso. Então a gente colhe o que planta. Eu achei muito esse aqui sensacional, infelizmente, né? E aí os juros novamente subiram aqui no Brasil. E aí os que reclamam da alta de hoje deveriam recapitular que desde sempre a estratégia do governo atual é gastar e gastar e gastar. Aumentando a receita via impostos, tá? Sem cortar gastos. Então, assim, dá um jeito de aumentar gastos, mas paga aumentando imposto, né? E aí agora a gente tem que aguentar. E não há fórmula mágica. Juros acaba sendo um prêmio, né, para esse tipo de governo. A estupidez ideológica, a insegurança jurídica e a ignorância sobre os mesmos erros do passado. Porque não é a primeira vez que a gente está passando por isso, né? Situação igual já aconteceu no passado. E a taxa de investimento é ridiculamente baixa aqui no Brasil. A produtividade só cai aqui. Então a gente é um país cujas notas de crédito são especulativas. E os governantes não estão nem aí para todos esses temas. Não há qualquer compromisso com as próximas gerações. Só querem crescer a qualquer custo, além de criar uma dependência da serventia do Estado. Enquanto isso, a desigualdade só aumenta. A sensação de bem-estar do mais pobre é temporária. Isso aqui é real, hein? E até que a inflação volte a corroer o poder de compra e o ciclo vai se renovando. Então, é um país de crescimento medíocre que toma um tapa na cara de todos, né? Na cara de todos. Os dias do livro de história que conta sobre a soberania da ignorância, da responsabilidade e hipocrisia. Enfim, situação triste. Isso aqui eu até mandei no grupo do Igor. Achei muito bacana esse gráfico aqui, esse esquema bem facinho, explicando mais ou menos a situação desse governo de gastar, gastar, gastar. Basicamente aqui, só ressaltando o que ele colocou no vídeo dele, é que a nossa nota de crédito, infelizmente, no geral, assim, o país é uma merda, né? Então, o que acontece? O governo acaba aumentando seus gastos, né? O governo atual é de aumentar gastos, só que não é de uma forma sustentável. E aí acaba afastando investidores, né? Porque a nota de crédito, a segurança que acaba sendo baixa, passa a ser um país mais de risco, afasta o capital. E aí, quando tira investimentos daqui, tira o dinheiro daqui, a gente acaba perdendo a valorização da nossa moeda. Então, o dólar valoriza. E a gente sabe quando a gente importa as coisas, a gente precisa, acaba que é o dólar, né? Que é a moeda principal. Então, a gente paga mais para poder comprar as coisas. Então, as importações ficam mais caras. E eu falo de coisas supérfluas e de necessidade. Então, assim, a gente acaba importando inflação. As coisas ficam mais caras. E aí a inflação aumenta. E isso gera novamente o ciclo aqui. Vai realimentar a situação caótica. E vai afastar mais investidores, porque a inflação está alta aqui, vai afastar investidores, vai mandar os investidores para fora e vai ficar nesse ciclo. E aí a alternativa vem o Banco Central para controlar essa situação, aumenta os juros para poder dar um corte nessa situação aqui, para começar de novo a atrair um pouco de investimento estrangeiro.
E aí a moeda nossa valorizar, ficar menos caras em importações, por exemplo, e controlar a inflação também, tá? Então vai ajudando o ciclo, mas se numa ponta o governo não para de gastar, o Banco Central, infelizmente, na outra mão, tem que ter alternativas para poder controlar a situação, né? E a alternativa de ontem acabou sendo aumento de juros. E aí a questão do aumento de juros aqui no Brasil, se a gente for considerar aumento de juros tirando a inflação, né? Então, ou seja, a gente vai contar os juros real, o nosso juros aqui, o Brasilzão, tá? O Brasilzão, ele é o segundo lugar, segundo país com maior juro real do mundo, tá? Em 6,5. Então, assim, calcula quanto que nós estamos de taxa básica Selic, menos a inflação, e vê quanto de rentabilidade está dando, tá? E a gente só pede para a Rússia, que está em guerra, né, em situação fora do sistema financeiro global também, por sanções, embargos, etc. Então, tipo assim, vamos supor, um LCA de um bancão a 95% CDI rende hoje 10,12 ao ano, isento de imposto, tá? Então, imagina, o que é absurdo. E aí, se for ver aqui a imagem, é confuso para quem não entende, mas só explicando aqui, não sei porque está colorido esses três, mas o Brasilzão está aqui, esse terceiro, essa é a nossa taxa atual. Aqui é como se fosse a inflação, tá? Mas aí o juro real mesmo, tirando um com o outro, vai dar 6,5. E se for ver, quem está aqui junto com a gente maior, olha lá, é Rússia, 9,9. Situação lá em guerra, né? E aí em outros países emergentes que é parecido, olha só, o México, por mais que a taxa seja igual, lá o juro real é menor, então você tende a ter um retorno menor lá. E aí acaba que a gente está despontando em relação a outros países emergentes, tá? E aí dá para vocês compararem aí outros, Colômbia, África do Sul, a Índia, enfim, vamos ver outro grande aqui com valor. Arábia Saudita, Hong Kong, Peru, olha o Chile, baixinho, olha. Aqui vamos ver valores mais altos, 2,8 China. Enfim, olha aqui os negativos, olha, Japão ainda segue negativo, é como se você colocasse R$ 100 e ainda por cima no final do ano você não recebe nem os 100, você recebe menos que isso, tipo R$ 97. Então você não teve rendimento. Ainda o carry trade é muito forte lá. Taiwan também, tá? Quase zero aqui praticamente. E aqui, olha só, Argentina. A Argentina, a moeda ainda vai desvalorizar. Então, assim, a galera fica às vezes muito focada na questão de retorno, mas não olha a inflação, né? Aí se for ver aqui, ó, retorno financeiro, pelo menos retorno não, a taxa básica, 40%. Nossa, é muita coisa, mas é a inflação. A inflação tá demais, então o poder de compra da pessoa tá fudido. Então, não vale a pena lá também, ó, absurdo. Turquia ainda segue uma situação também lamentável. É, E aqui vamos lá para outra coisa interessante, muita coisa interessante que eu vi hoje. Lembrando algumas coisas do Vlad também. Da questão da LT, que ele comenta. A LT aqui do S&P. Deixa eu abrir aqui. Ó, ele comentou de hoje, né, que o fato que rompeu essa região de resistência com um candle de força, porém nós estamos aí na possibilidade do segundo toque da SLT, que já tem 2 toques aqui na parte de baixo. Outra coisa, né, em relação a isso, vamos ver aqui. Isso aqui tudo bem. Bitcoin, o Ibov. O Ibov, aqui, ele comentou: não vejo nada apocalíptico, eu também não vejo nada. Então, um movimento aqui que confirma uma possível correção a maior prazo. Isso aqui eu acho que eu comentei ontem, isso aqui também. Então, os comentários aqui de hoje, pelo menos, já feitos. E vamos ver como que vai ser o dia de amanhã. Assim, é aquilo, lembrando, o índice e o dólar estão numa região iguais, né? Um possível suporte. E aí os dois estão fazendo um movimento de variação juntos, né? Estão caindo. E na prática, para quem opera intraday, é muito ruim para se operar. Então, o gráfico hoje do índice, apesar de ter tido um movimento mais forte de tendência de pontos, só foi ficar mais clara essa tendência depois na parte da tarde aqui. Mas, no geral, o início do dia é muito estranho. E o dólar, nem se fale. O gap já foi muito forte, mas depois travado. Então, assim, ou os dois vão ficar muito estranho, ou um deles vai performar sem sentido, uma boa parte do movimento. Por isso que eu gosto mais quando tem correlação. É muito mais fácil, o fluxo fica melhor. A gente consegue ver que estrangeiro está comprando um e vendendo o outro. Mas quando os dois ativos estão com o estrangeiro na mesma mão, é muito chato, tá? Muito chato mesmo para quem opera day trade. Então a situação tá bem complicadinha. Era isso que eu tinha que ressaltar então.